Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Meu querido, nós vamos falar sobre um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Deputados Federais. Você fala assim, André, você é contra esse projeto? Não, eu não sou contra esse projeto. Só que a gente tem que fazer algumas críticas. E é claro que alguns parlamentares fizeram essas críticas e nós vamos fazer também, não é? Então vamos lá. Vamos fazer uma discussão num outro patamar. O que determina essa régua de caracterização de bandido para os senhores? Porque eu sou contra o quê? Eu sou contra o cinismo, eu sou contra o proselitismo político, contra a enganação. Então, nós vamos comentar sobre isso. Qual é esse projeto de lei? É o projeto 3780 de 2003 agora, de Kim Kataguiri e de um outro parlamentar do PL. O que propõe esse projeto de lei? Propõe aumentar as penas do crime de roubo, de furto, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, de receptação. Você é contra, André? Não sou contra, mas a gente precisa analisar para um pouco além disso. Quem é bandido de fato de verdade nesse país? Quem é que traz de fato de verdade prejuízo para a nação brasileira? É bandido quem pega milhões de reais de joias de um acervo público para o seu interesse pessoal? Pergunta de número 2. É bandido quem mora numa mansão em Brasília de milhões de reais, sendo senador da República, sem ter lastro para comprar essa mansão? Aí eu vou mais a fundo. É bandido quem emprega no seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Rio, a mãe e a esposa de um matador do escritório do crime no Rio de Janeiro, e quando questionado o que elas faziam no seu gabinete, ele responde: disso quem cuidava era o Queiroz. É bandido quem assume que tentou trazer para o território brasileiro, da Austrália, uma arma de fogo de maneira contrabandeada, fazendo isso inclusive como alegação nas suas próprias redes sociais. É bandido ou não é bandido? Porque o deputado federal, filho do presidente da República, do lado do pai, numa gravação, assumiu que era isso, quando o pai mandou uma mensagem para ele, que foi aqui captada na Câmara dos Deputados, onde o pai disse: não vou te visitar na Papuda. E a versão então que eles deram, qual foi? Não, ele ia trazer uma arma contrabandeada, ilegal para mim. Será que prender só o borra-botas lá, que furta um celular, que furta 1 quilo de comida, 1 quilo de arroz, enfim, para comer, resolve o problema? O encarceramento pelo encarceramento resolve o problema no país? Claro que não. Esse projeto prevê, por exemplo, para você entender, a pena de furto, que hoje é de 1 a 4 anos, passará para 2 a 6 anos. De roubo, que é em média de 4 a 10 anos, vai para 6 a 10 anos. Latrocínio, acho muito válido, que hoje é de 7 a 18 anos, vai para 16 a 24 anos, que é o roubo seguido de morte. É válido, André? É válido. Sou contra? Não sou contra. Só que tem um porém. O que de fato de verdade causa maior prejuízo para a nossa nação? Vou te dizer, são os crimes contra a administração pública. É os crimes, aquele que rouba lá dos cofres públicos, corrupção, peculato, que é o desvio de dinheiro público, que é a apropriação do dinheiro público, de bem público. Porque quando isso ocorre, eles estão tirando da saúde, da educação, e estão tirando a comida da boca do pobre, daquele que mais precisa. E esses crimes ninguém quer enfrentar. Ninguém quer aumentar a pena, por exemplo, de peculato, que é o desvio, que é a apropriação de dinheiro público, de bem público. Por exemplo, as joias que Bolsonaro desviou. Ninguém quer aumentar a pena, sabe, da corrupção, que é a propinagem, que é a lavagem de dinheiro, é você aceitar
exigir, receber vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer ato de ofício, aquilo que você deveria fazer. Aí eu me lembro de Bolsonaro também, né? Com as samanguamba dele, com as barras de ouro do MEC, a questão da vacina superfaturada, enfim, uma série de situações que hoje o Bolsonaro é investigado. E os crimes de colarinho branco, não é? Que alcança a alta cúpula do empresariado, gente de colarinho branco, rica, que usa do seu poder econômico para cometer crimes de fraude, crimes financeiros. Ninguém aumenta essas penas, só quer aumentar a pena que realmente vai abarcar quem? O pobre que já está lascado. Senhores, eu não quero estabelecer aqui uma discussão de natureza pessoal, mas eu quero aqui fazer um diálogo sobre o que é a representação dessa régua estabelecida que determina que o bandido é só aquele que não tem uma relação pessoal ou política comigo. É bandido quem facilita o transporte de toneladas de cocaína pelo Brasil. E aí eu não estou falando só do avião presidencial não, tá? Eu estou falando do avião no Senado Federal. Eu estou falando de um ex-parlamentar que já esteve aqui conosco e que é parente de uma atual senadora. Nós queremos fazer essa discussão baseada naquelas que são as nossas convicções, do que diminui ou não diminui índice de violência. Porque o discurso que cola fácil, cravando e carimbando na cabeça das pessoas quem é bandido, nós também sabemos fazer. Se precisar, a gente faz. O rico, abastado e político safado, ninguém quer aumentar a pena. Essa é a nossa crítica, essa que tem que ser a nossa análise. Por quê? Quem é bandido nesse país, afinal de contas? O bandido é só o borra-botas do pobre coitado lascado que às vezes tem que roubar ali para ter o que comer em casa? O bandido é aquele que tira da boca da criança quando apropria ou desvia dinheiro público, patrimônio público, atos de corrupção, de propinagem, de lavagem de dinheiro, toda aquela safadeza usando do cargo e do seu poder a partir de desvios de finalidades, de improbidades administrativas para o enriquecimento. Ao invés de trabalhar para o Estado brasileiro, trabalha, na verdade, para se enriquecer ilicitamente, para além de outros atos, não é? Ilegais, outros atos de contrabando, de bandidagem que ocorrem dentro do colarinho branco, dentro do caso do político abastado. Hoje nós podemos falar dos militares pachorras do governo, não é? Notadamente do governo anterior, Bolsonaro. Esses não são atacados. E esses deveriam ser os primeiros a terem penas mais graves. E a grande análise, novamente, eu te pergunto e quero que você me responda. Quem é bandido de fato e de verdade nesse país? Quem é que traz de fato e de verdade prejuízo? E quando dizem que aumentam essas penas, estão protegendo o cidadão de bem. Quem é cidadão de bem? O do colarinho branco, que rouba o sistema financeiro? O político de terno e gravata que tira da boca da criança? É isso? Por que não aumenta a pena dos crimes de corrupção? Os crimes de desvio de dinheiro público, de desvio, não é? Dá tempo, vamos aumentar a pena. Se aumentar a pena agora, Bolsonaro está lascado, porque Bolsonaro vai responder por tudo isso. E se aumentar a pena agora, vai valer, porque ele ainda não foi denunciado. Aí a pena maior vai valer para Bolsonaro. Por que não aumenta a pena? Estão com medo de atingir Bolsonaro? Ah, não. É para além disso. Estão com medo deles mesmos lá na frente cair, não é? E responder por um crime desse com a pena mais agravada. O de cidadão do bem, ele é um conceito que tem que ser mais definido. Porque aqui os que defendem o ladrão de joias, os que defendem quem facilitou quilos de cocaína dentro de um avião da FAB, do povo brasileiro, esses falam que é preciso estar valorizando o cidadão do bem. Eles acham que é cidadão do bem quem tem pacto com a milícia, quem empregou milicianos e seus familiares.
acham que é cidadão de bem quem articulou um esquema para sua esposa receber dinheiro do Queiroz? Ou então receber dinheiro de empresas que prestam serviço ao Estado? Acham que é ser cidadão de bem colocar o Estado para poder espionar os adversários, estimular o golpe contra a democracia? Então não me venham aqui falar de cidadão de bem, porque vocês não têm moral para isso. Quem defende aquilo que passou pelo Brasil e foi destruindo as políticas públicas e trouxe de volta a fome, e que defendem bandidos que roubam joias e que roubam a nação, não tem moral para falar de cidadão de bem. Mas aqui também escutei, é preciso tomar o choque para que não se coloque o dedo na tomada. Nós temos um índice de reincidência que chega a 85%. Ou seja, quem disse que o presídio, passar por um presídio, interrompe a trajetória delituosa? Não é isso os índices que dizem. E quem disse aqui que o Brasil resolve os crimes? Quem teve celular roubado e que se identificou quem roubou ou quem furtou? Quem? E esse que furtou o celular vai ter 10 anos de cadeia. 10 anos, pode ter 10 anos de cadeia. E aqui já foi dito pela deputada Talíria, quem comete lesão grave, que deixa sequelas, lesão corporal grave, fica no máximo com 8 anos. Então qual é o critério que está se utilizando aqui? É o critério da demagogia penal, é de dar respostas que são ineficazes, porque é dizer vamos aumentar a pena, vamos encarcerar. Se você perguntar a qualquer pessoa, inclusive estes que estão defendendo o encarceramento, se o presídio recupera, provavelmente vai se dizer que presídio é escola de crime, porque ali está incrustado inclusive o crime organizado. E aqui que está se defendendo é isso, é defender o aumento de pena e não aumentar o nível de resolução dos crimes, e não criar condições para que o presídio não seja um poço de reconstrução da própria trajetória delituosa. Então, portanto, apenas para concluir, é preciso refletir sobre os dados, senão vai ser eternamente recrudescimento penal. Não resolve, porque não elimina os níveis de violência. O encarceramento não faz com que a sociedade tenha uma sensação de segurança maior, mas vamos continuar encarcerando e vamos continuar transformando este parlamento num centro de encarceramento, porque não importa. Então é mais fácil jogar para a bolha e aumentar o encarceramento do pobre lascado, principalmente do preto, jogar para a bolha e falar que está trabalhando, do que de fato, de verdade, alcançar o colarinho branco. Alcançar o político de terno e gravata que tira da boca da criança, não é? Então o debate é muito além de furto, de roubo. O debate tem que alcançar um ambiente do peculato, do desvio, da apropriação de bens e dinheiros públicos. Tem que alcançar a corrupção, que é você receber propina, é você aceitar propina, é você exigir propina enquanto político, enquanto senador, enquanto presidente da República, enquanto prefeito, vereador. Por que não ataca e não aumenta essas penas? Por que não? Então o debate é muito mais profundo do que isso. Porque até então, esse projeto, embora eu não seja contra, está jogando para as massas e para a bolha. Eu quero bater palma quando aumentar de fato e de verdade as penas para aqueles que de fato e de verdade causam um prejuízo dantesco para a nação brasileira, que é o político corrupto, bandido nas esferas e nos ambientes de poderes, bem como aquele empresário rico e abastado que comete seus crimes ali de colarinho branco. Quem tem coragem de mexer com esses? Pra quê, não é? É mais fácil jogar pro pobre lascado que nem dinheiro para advogado tem, não é? E mais um encarcerado e mais um preso nesse sistema prisional que infelizmente não recupera, em grande parte, faz agravar ainda mais a situação de criminalidade de quem entra no sistema prisional.
Então, esse é um debate raso, que não chega a lugar nenhum, a não ser, de fato de verdade, agrava ainda mais a situação de política criminal nesse país, que não é encarada com seriedade. Simplesmente é jogada para a plateia. E uma plateia, infelizmente, com pouco conhecimento. Porque se tivesse minimamente o conhecimento que a gente tem, que a gente está falando aqui, perguntaria isso. E o bandido de colarinho branco? E o bandido deputado? E o bandido senador? E o bandido presidente da República? Notadamente Bolsonaro. Quando vai ser preso? Qual será a pena? Mas dá tempo. Dá tempo de aumentar a pena e vai alcançar Bolsonaro, porque ele ainda não foi denunciado. Será que vão fazer? Responda você, deixe seu comentário que é muito importante. E eu não pedi, dá aquela paradinha, curte a live e compartilha. Hoje eu não fiz ao vivo, não é? É gravado. A única luz que eu tenho aqui hoje, olha aqui, ó, é do meu lampião. Não tem energia, não tem internet, não tem nada. Isso porque a gente paga muito caro, não é? Para a energia, a luz elétrica, e fica sem luz. Fica sem internet, sem nada. E no final do mês, a conta vem sem qualquer desconto. 2, 3 dias sem energia, porque teve uma ventania e você não tem resposta de nada e continua pagando caro do mesmo jeito. Isso para mim é corrupção também. Só que isso ninguém quer encarar, não é? É mais fácil jogar pro pobre lascado mesmo do que você até ir contra uma grande empresa de energia elétrica, não é verdade? Tá entendendo? É essas as situações. Não resolve o problema concreto que nós temos hoje e joga para a plateia de um problema que já é existente sem apresentar soluções, só agravando ainda mais a situação. É isso. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live. Curte a live que é muito importante e compartilha para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. O que eu comentaria de tudo isso? Bandido hoje, sem dúvidas nenhuma, é Bolsonaro. Hoje, dentre tantos. E quando que ele será preso? Qual será a pena dele? Ou a pena endurecida e o sistema prisional só é realmente valente em relação a pobre preto? Quando é que vão alcançar o chefe-mor? Bolsonaro precisa ser denunciado e responder pelos seus crimes. Nós queremos justiça e nós somos resistência. Esse seria o meu comentário, mas eu quero saber o seu comentário. Dê seu comentário, dá aquela paradinha, curte e compartilha, tá bom? Tamo junto sempre e voltamos logo que tudo voltar ao normal, a gente volta ao vivaço aqui, sempre juntos, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live. Ei, vem cá, não se esqueça. Se cuida, tá bom? Até a próxima live. Tchau, tchau. Beijo.